Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus, nosso Pai Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Agradecidos a Deus pelo Kairos ontem na Canção Nova. Agradecidos também pela nossa vida, pela nossa família, por tudo aquilo que somos e temos. Entregando nas mãos de Deus a nossa cidade de São Paulo, para que Deus derrame a graça da paz, como também pelo Brasil. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós, como brasileiros que somos. Também entregando ao Papa Francisco sua viagem à Lituânia. Também nosso bispo, Dom José, Dom Fernando e todo o clero. E aqueles pedidos estão no nosso coração, que Deus ilumine com a sua graça, a sua misericórdia. Por isso clamemos o Espírito Santo. Ó vinde, Espírito Criador, as nossas almas visitais, e enchei os nossos corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor do Deus excelso dom sem par, a fonte viva, o fogo amor, a unção divina e salutar. Sois doador dos 7 dons, e sois poder na mão do Pai, por ele prometido a nós. Por nós seus feitos proclamais, a nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli, e concedei-nos vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João disse a Jesus: Mestre, vimos alguém que não nos segue expulsando demônios em teu nome, e o impedimos porque não nos seguia. Jesus, porém, disse: Não impeçais, pois não há ninguém que faça um milagre em meu nome e logo depois possa falar mal de mim. Porque quem não é contra nós é por nós. De fato, quem vos der a beber um copo d'água por serdes de Cristo, em verdade vos digo que não perderá sua recompensa. Se alguém escandalizar um desses pequeninos que creem, melhor seria que lhe pendessem ao pescoço a mó que os jumentos movem e o atirassem ao mar. E se tua mão te escandalizar, corta. Melhor é entrares mutilado para a vida, do que tendo as duas mãos ires para a gena, para o fogo inextinguível. E se teu pé escandalizar, corta-o. Melhor é entrares com um só pé para a vida, do que, tendo os 2 pés, seres atirados na gena. E se teu olho te escandalizar, arranca-o. Melhor é entrares com um só olho no reino de Deus, do que, tendo os 2 olhos, seres atirados na gena, onde o verme não morre e onde o fogo não se extingue. Pois todos serão palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom, então, aqui há 2 situações, uma relação à queda com relação aos outros e a queda com relação a si mesmo, né? Então vamos começar por esse caso
que João levanta: Mestre, vimos o homem expulsar demônios em teu nome, mas nós o proibimos, porque não nos segue. Jesus disse: não proibais, porque ninguém faz milagre em meu nome e depois fala mal de mim. Quem não é contra nós é a nosso favor. Então, o critério de discernimento de Jesus é colocado aqui para cada um de nós, para realmente distinguir aquilo que é o bem e a gente não lutar contra Deus, né? Interessante que quem faz a pergunta é João, né? Então vamos ver a passagem paralela de João também, que como Jesus também viu isso daí. Então vamos pegar lá Mateus 12, versículo 24. Bom, primeiro aqui, o exorcismo feito então por alguém de fora, né? Então, mas os fariseus ouvindo disseram: ele não expulsa demônios senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Então, olha o raciocínio dos fariseus e olha o raciocínio de Jesus, né? O raciocínio dos fariseus está movido pelo quê? Esse raciocínio, eles veem Jesus expulsando demônios e eles atribuem ao príncipe dos demônios a obra que Jesus faz. Movido pelo quê? O que eles têm no coração? Inveja, tá? Então o invejoso, ele quer fazer o que com a outra pessoa? Ele quer destruir, ele quer diminuir, ele quer tirar, porque ele quer brilhar. Ele quer chamar atenção sobre si. Então ele vai e destrói aquilo que a outra pessoa faz. Olha o que Jesus faz. Eles proíbem. Jesus fala: não proibais, porque ninguém pode fazer algo em meu nome e ser contra mim, tá? Mas aqui tem um outro caso interessante, que é Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 13. Atos 19, versículo 13. Então havia nesse tempo exorcistas profissionais, tá? O que acontece aqui? Então vamos lá. Então alguns dos exorcistas judeus ambulantes começaram a pronunciar eles também o nome de Jesus, do Senhor Jesus, sobre os que tinham espíritos maus, e diziam: eu vos conjuro por Jesus a quem Paulo proclama. Quem fazia isto eram 7 filhos de certo Tcheva, um sumo sacerdote judeu. Mas o espírito mau replicou-lhes: a Jesus eu conheço e Paulo sei quem é. Vós, porém, quem sois? E investindo contra eles, os homens no qual estava o espírito mau dominou a uns e a outro, e de tal modo que os maltratou que, desnudos e feridos, tiveram de fugir daquela casa. O fato chegou ao conhecimento de todos os judeus e gregos que moram em Éfeso. A todos sobreveio o temor e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Aqui não poderia parecer uma incoerência com a própria palavra de Jesus?
Sim ou não? Se melhor contexto, sim. Se for olhar bem o raciocínio de Jesus. Não, é totalmente coerente. O que Jesus mandou fazer? Não proibais. Ninguém faz milagre em meu nome para depois falar mal de mim. Mas aqui havia uma má intenção. A crença não era eles em si. Sim, eles colocam que Paulo proclama, não que eles estavam proclamando. Não, mas mesmo assim, quer dizer, havia aqui uma coisa de não crença, tá? Mas se a gente aplica o dito de Jesus aqui, porque ninguém os proibiu. Começa por aí. Ninguém os proibiu. E ninguém os proibiu, não fala em nome de Jesus. O dito de Jesus deu certo aqui? Deu, gente. Não proibais, pois ninguém faz milagre no meu nome para não falar mal de mim. É verdade. Tá? Mas tinha uma má intenção. A gente deixa a pessoa... Olha o que aconteceu aqui. O que aconteceu aqui? Oi? Então, eles apanharam. Então, tá certo deixar acontecer isso? Sim ou não? Tá, só que apanha. Então, a gente chama isso de liberdade. A gente deixa na liberdade... E deixando na liberdade, o que aconteceu aqui? Quem fez o serviço aqui mostrando a verdade? O próprio demônio. O próprio demônio mostra aquilo que é verdadeiro. Na medida que você deixa a coisa, você entrega para a justiça de Deus, Deus vai revelar aquilo que está embaixo da coisa. Então não precisa a gente correr atrás para ficar proibindo, para ficar falando, para ficar entrando com processo, nada disso. E outra coisa também, né, Padre? Quando você vai se orar com a pessoa nesse sentido, a gente peça que Jesus vá à frente. O que eles foram? Foram eles à frente, o demônio voltou por eles. Sim, mas quem mostrou que eles foram à frente? Porque poderia ter dado certo, mas não deu, porque eles estavam com orgulho. E estavam com orgulho também. Então o que acontece? O próprio demônio faz o serviço. O próprio demônio faz o serviço. Porque a pessoa, no caso, todo possuído, não quer sair. Ele não vai sair de jeito nenhum. Não, mas não vai sair porque não tem poder para tirar. Então ele não quer sair. Se a gente não tiver unido a oração, unido a Deus, ele não vai sair nunca. Sim. Então, mas externamente, a gente não pode falar é ou não é. Certo? Externamente não tem como falar. Mas aí a coisa surge. E a coisa aparece. Ficou claro? Tá? Vamos ver um outro caminho de tolerância aqui, porque é uma coisa que é muito de Jesus e que a igreja nos séculos aqui às vezes não seguiu essa instrução de Jesus. Mas assim, nesse contexto aqui, esse exorcista, mas é porque, tipo assim, o demônio ele falava que Jesus ele conhecia, né? Não, Paulo ele conhecia e Jesus ele sabia quem era, ou vice-versa. E esse exorcista, porque não vivia a verdade, não vivia Jesus, isso, né? Então, ele usou como se fosse mágica. Ah, sim. Como que eles viam que dava certo e que Paulo conseguia as coisas, então falou, já que dá certo, vamos tentar, né? E aí deu no que deu. Deu no que deu. Entendeu? O que provoca realmente a libertação é a fé, e não o então, mas eles não tinham fé nenhuma. mágico, e não o mágico. Então, mas eles estavam usando de modo mágico, não com modo de fé. Né? Vamos pegar 1 Coríntios 12, versículo 3. É uma outra linha mostrando essa tolerância para com quem é de fora
ou não é do grupo, seja lá o que for, né? 1 Coríntios 12, versículo 3. Por isto, eu vos declaro que ninguém, falando com o Espírito de Deus, diz anátema seja Jesus. E ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Então, se está falando, a gente tem que crer que há uma boa intenção no coração da pessoa. E é isso que São Paulo está querendo dizer. Tá? Então, se quem fala, ninguém falando com o Espírito Santo vai dizer anátema, mas também ninguém vai falar Jesus Cristo é o Senhor, se não tiver algum impulso do Espírito por trás disso. Certo? Tá? Vamos pegar também Filipenses 1, versículo 15. Um pouquinho para frente aí. Esse aqui fica mais claro ainda. Filipenses 1, versículo 15. Então vamos ver essas duas palavras aí, né? É verdade que alguns anunciam o Cristo por inveja e porfia. Qual a tradução que vocês têm aí? Por discórdia. Por discórdia. Oi? Por inveja e por discórdia. Quem mais? Acrescenta mais aqui um espírito de competição. O que a tradução está fazendo aí? Ela está explicitando a porfia aqui, que é essa disputa aí, tá? O que acontece com Paulo? Paulo pregava o evangelho, que é o evangelho da graça, o evangelho da liberdade, e iam pregadores judeus cristãos atrás dele falando o quê? Ele está deturpando o nosso evangelho que é correto, porque nós estamos falando que vocês têm que seguir a lei de Moisés. Aí criava aquela confusão medonha, tá? Aí o povo, no caso Filipe, por isso que é uma das razões de escrever essa carta, né? O povo de Filipe ficava o quê? Mas escuta, quem que a gente deve escutar? Quem que a gente deve escutar? Né? E aí Paulo, ao invés, quer dizer, tem outras passagens aqui que ele vai pegar pesado com relação à circuncisão, né? Mas aqui ele demonstra uma tolerância. É verdade que alguns anunciam Cristo por inveja e por disputa, por porfia, e outros por boa vontade. Estes, por amor, proclamam a Cristo, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho. E aqueles, os primeiros, por rivalidade, não sinceramente, julgando com isso acrescentar sofrimento a minhas prisões. Mas que importa? Olha o raciocínio dele. Mas que importa? De qualquer maneira, ou com segundas intenções, ou sinceramente, Cristo é proclamado, e com isso eu me regozijo. Mas eu me regozijo porque isso me redundará em salvação pelas vossas orações e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. Então não importa, mesmo que é com segunda intenção, mesmo que há inveja embaixo disso, mesmo que há um espírito de destruir o que a gente está fazendo, mas pelo menos Jesus está sendo anunciado. Tá? São Paulo está falando que é certo eles têm inveja? Não. Então, não vamos deturpar o que São Paulo está falando. Ele não está falando que essas pessoas fazendo isso, elas estão certas. Certo? Porque às vezes a gente pode cair, que a gente chama de irenismo, né? Então, tá tudo certo, todas as religiões são iguais, tudo bem. Não. Não é isso que São Paulo está falando. Ele fala, vamos tirar dessa limonada, desse limão, vamos tirar uma limonada disso? Está falando uma linguagem nossa? É isso que é. Já que está sendo, então disso daí, vamos tirar um bem de tudo isso daí. Vamos tirar um bem de tudo isso daí. Tá? Ainda bem que Cristo pelo menos está sendo anunciado, né?
Está chegando alguma coisa boa. Depois a gente vai lá e conserta essa história. Tá? Depois a gente vai lá e conserta. Mesmo porque não é no momento em que Paulo está preso. Sim, mas ele não podia falar que desgraça de comunidade, está dividida, outros estão destruindo a obra que eu fiz. Ele podia falar isso, mas não. Ele vai ver, pelo menos a obra de Deus está sendo anunciada, e depois a gente vê o que faz. Tá? Depois a gente vê o que faz. Depois vai ter outras passagens aqui que ele vai meter o sarrafo nesse povo aqui. Tá? Aqui ele está tentando tirar um bem de tudo isso. Depois ele vai. Sabe o que ele vai falar numa passagem sobre a circuncisão? Esse que pregava a circuncisão? Tomara que eles peguem e façam isso com eles mesmos de ser um puto de uma vez. Sabe? Quer dizer, é aquela coisa mesmo do gênio dele, né? Do temperamento dele. Porém, há esse pensamento de tolerância. Então, só o fato da curiosidade dele saber quem é quem, como quem, comparar uma coisa com o outro, já é um aprendizado. Não, o que ele só... Porque aqui, gente, nós temos que lembrar, nós não estamos no Brasil aqui. Nós estamos onde é a Grécia hoje, no século I. O que era a Grécia no século I? Todo mundo é pagão aqui. Todo mundo é pagão. Então, o que São Paulo está falando? Pelo menos Jesus está sendo anunciado, a verdade está chegando em algum lugar. Tá? Então, glória a Deus por isso. Seriam os evangélicos? Não. Não. Mas a gente pode comparar com os nossos evangélicos? Pode. Pode. Mas é divisão no anúncio do cristianismo. A mesma coisa. Tá? É divisão no anúncio do cristianismo. Chega a ser, no caso, dentro dessa linha, uma certa perseguição já? Sim. Não, era declarada essa perseguição. Esse que muitos autores vão falar que é esse o espinho na vida de Paulo. Porque ele se sente um fracassado olhando tudo isso. Tá? Então a gente deve imaginar o esforço que ele tem em ver isso daí. Vamos pegar Números, capítulo 11, versículo 26. Números, capítulo 11, versículo 26, é a primeira leitura de domingo. Tá? Então a gente vai entender por que a igreja coloca esse livro dos Números, capítulo 26, capítulo 11, versículo 26, como primeira leitura. Tá? E aí vai ficar claro isso aí. Vamos pegar no 24 para ver o contexto aqui. Livro dos Números, capítulo 11. Versículo 24. Tudo isso a gente já imaginar que esse espírito de tolerância já estava no Antigo Testamento. Tá? Moisés saiu ao povo, Moisés saiu e disse ao povo as palavras do Senhor. Em seguida reuniu 70 anciãos dentre o povo e os colocou ao redor da tenda. O Senhor desceu na nuvem, falou-lhe e tomou do espírito que repousava sobre ele e o colocou nos 70 anciãos. Quando o espírito repousou sobre eles, profetizaram, porém nunca mais fizeram. 2 homens haviam permanecido no acampamento. Um deles chamava Eudade e o outro Medade. O Espírito repousou sobre eles, ainda que não tivessem vindo à tenda. Estavam entre os inscritos. Puseram-se a profetizar no acampamento. Um jovem correu e foi anunciar a Moisés. Eis que Eudade e Medade, disse ele, estão profetizando no acampamento. É a mesma coisa do poder de expulsar demônio, né? Então a gente já compara um poder com poder, tá? Josué, filho de Num, que desde a sua juventude servia a Moisés, tomou a palavra e disse, Moisés, meu senhor, proíbe-os. Respondeu-lhe Moisés, está ciumento por minha causa? Oxalá todo o povo do Senhor fosse profeta.
dando-lhe o Senhor o seu Espírito. Seguir Moisés voltou ao acampamento e com eles os anciãos de Israel. Eudade quer dizer o amado, Medade quer dizer aquele que ama. Então os dois têm amor no nome, tá? Que é Dodi. Esse amor, que é o próprio Espírito, eles estavam fora de onde recebiam, e Josué fala, não, proíbe, Moisés, antes todo o povo profetizar. Está com ciúme, a mesma raiz da inveja. A mesma raiz da inveja. Então o que Moisés faz? Moisés fica feliz por mais gente profetizar. E não ficar, o poder é meu. Por isso o nome de 70 vários. 70 aqui, no caso 7 é a perfeição em Deus, né? É mais por causa disso mesmo, tá? Mas ficou claro, gente, isso daí? Esse princípio de tolerância, né? E a gente vê, né? Por isso que às vezes as igrejas se unem, por exemplo, no caso de fazer o bem, no caso de ação caritativa, por exemplo. Né? E aí, pelo menos, algum bem é feito. Mas não é isso aqui base nenhuma para falar que todas as religiões são iguais. Pelo amor de Deus, não vai sair daqui falando isso, porque não é isso que está falando aqui. Tá? Não é isso que está sendo falado aqui. Tá? Vamos no versículo 42. Não, 41 antes. Em verdade eu vos digo, quem vos der a beber um copo d'água, porque sois de Cristo, não ficará sem receber a sua recompensa. O que vocês interpretam disso aqui? E depois vai entrar nos menores aqui. O que a gente pode deduzir? Porque a gente tem que ligar com o que está no versículo 42, se organizar um desses pequeninos, né? O que o 41 tem a ver com o 42? Não. Tem uma coisa mais importante ainda. Vamos de novo na frase, gente. Em verdade eu vos digo, quem vos der um copo d'água, porque sois de Cristo. Não tira esse versículo, esse mistico daqui, quer dizer, essa frasezinha daqui. Não ficará sem receber a própria recompensa. A sua recompensa. Não, gente, interpreta a frase. Porque sois de Cristo, vocês estão esquecendo isso. Então, quem recebe o enviado de Cristo, recebe o próprio Cristo. Então, mas aqui é da água. E aqui o que é a água? E aí reconhece nessa pessoa o quê? A própria presença de Cristo. Então há um processo de identificação de Cristo, como o Zé acabou de dizer aqui, com o seu enviado. Com o seu enviado. Certo? Vamos pegar Mateus 25, 34. E é aqui que une aos pequeninos. Mateus 25, versículo 34. Então, bom, todo mundo conhece a parábola dos talentos, né? Nós já até trabalhamos isso aqui e tudo mais. Mas o mais importante, vamos relacionar com esse negócio da teologia do copo d'água aqui. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, recebei por herança o reino de Deus preparado para vós, que desde a fundação do mundo, pois tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber. Era forasteiro e me recolheste, estive nu e me vestiste, doente e me visitaste,
preso e vieste me ver. Tá? Então os justos responderão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, te alimentamos, com sede, te demos de beber? Quando foi que te vimos forasteiro e te recolhemos, e nu e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te ver? Ao que lhe responderá o rei: em verdade eu vos digo, cada vez que fizesse a um desses meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizeste. E depois vem o diálogo com os maus. Olha o versículo 45. Em verdade eu vos digo, todas as vezes que deixar de fazer a um desses pequeninos, foi a mim que deixar de fazer. Qual o jogo dos erros? O que está faltando aqui nesse versículo 45 na fala para os maus? Compara o versículo 45 com o versículo 40. Qual a diferença? Nossa, é tão difícil assim. Meus irmãos. Porque para os bons ele fala meus irmãos os mais pequeninos, e para os maus fala só os pequeninos. Nossa, gente, é tão difícil deduzir. Os maus não viram que os pequeninos eram... Gente, texto, meus irmãos. Eles não viram que os pequeninos eram irmãos de Jesus. O evangelho de amanhã. Quem faz a prática paladeza, meu irmão, minha irmã, tá? Quer dizer, eles não viram isso. Então, quando dá um copo d'água porque sois de Cristo, não vai ficar sem recompensa, porque reconhece no outro como irmão de Jesus. O irmão de Jesus. Os pequeninos são irmãos de Jesus. Quem que é pequenino aqui? Não é só as crianças. É também, obviamente, em primeiro lugar. Mas é todo aquele que tem fé, todo aquele que acredita, todo aquele que é pobre, todo aquele que é de Jesus. Deveria ter pelo menos um pouco de humildade, né? Humilde também. Sim. Tapeinozim no grego, humildade e pobre é a mesma coisa. A gente distingue, tá? Mas no final é tudo a mesma coisa. Certo? Vamos lá no 42, que é uma coisa extremamente pesada, né? Tá? E se alguém escandalizar um desses pequeninos que creem, melhor seria que fosse jogado no mar com uma pedra de moinho amarrada no pescoço. Então, primeiro, esse escandalizar, nós vamos ligar depois, nós vamos ver no próximo versículo, quando vai falar do olho, escandalizar, a gente vai trabalhar essa palavra, escandalon, tá? Que aí se torna um verbo. Mas, se alguém escandalizar, o que é escandalizar? Escandalizar é ser pedra no caminho da pessoa. O que é uma pedra no nosso caminho? O que uma pedra, não uma pedrinha, uma pedra. O que uma pedra faz no nosso caminho? Gente, vamos lembrar o que é caminho para a Sagrada Escritura. Nós já falamos isso aqui. Eu sei, por isso que ele fala que o caminho é ele. Mas no Antigo Testamento, o que é caminhar? O que é caminho? Nós já falamos isso aqui várias vezes. Caminhar no caminho reto. O que quer dizer isso? Quer dizer nada? Oi? Não. Antigo Testamento. O que é andar no caminho reto? Não. Andar no caminho reto é ser justo. Quando você coloca uma pedra no caminho de alguém, o que você está fazendo com a pessoa?
Você está atrapalhando o caminho dela. Você está fazendo o que com ela? Não. Desviando. Tá? A palavra seduzir é tirar a pessoa do caminho, por exemplo. Então, o que está acontecendo aqui? E se alguém escandalizar um desses pequeninos que creem, então, lembrar do pequenino lá de Mateus 25, tá? Primeiro, melhor seria que fosse jogado. Aqui Jesus, por favor, não interprete errado a Sagrada Escritura. Jesus não está falando aqui, melhor seria que ele se jogasse. Ele está falando isso aqui? Então não deturpa a palavra de Deus, por favor. Melhor seria que ele fosse jogado. Tradução que é melhor que ele fosse assassinado. Melhor que ele fosse executado do que escandalizar alguém. Ficou claro? Então Jesus não está exortando a matar, nem está exortando ao suicídio aqui. Certo? Do que com uma pedra de moinho amarrada no pescoço. O que vocês têm de tradução dessa pedra de moinho amarrada no pescoço? Tem alguma diferença? Oi? Então, mulos ónicos, quer dizer, essa mulos, a nossa palavra mula. Isso aqui é no grego, mas é a nossa palavra mula. Que aí vai dar mula, mas o ónicos, que aí vem o nosso asno, né? Que é jumento. Esse mulos aqui é a pedra de moinho. Porque tinha a pedra de moinho que você fazia na mão. Essa pedra de moinho amarrada no pescoço não é a pequena. É a pedra de baixo. Não sei se vocês já viram como que funciona. É uma coisa redonda, tá? Um caminho redondo que o burro andava e a pedra ia rolando nesse caminho feito de pedra, tá? Para amassar trigo, para tirar a casca e ficar o pó, né? O que Jesus falava? Que tinha que tirar essa pedra de baixo, amarrada no pescoço da pessoa. Melhor seria que ela amarrasse aquilo e já fosse jogada no mar. Tradução, não tem salvação uma coisa dessa, né? É uma morte certa. Então era preferir que a pessoa tivesse essa morte certa, provocada por alguém, do que escandalizar um desses pequeninos. Não, mas esse versículo ele é perigoso quando a gente vai falar assim, porque aí quando fala, está falando morte física, não a morte espiritual. Não é o que quer dizer negar a Cristo. Não é isso. Então, mas por que é pior escandalizar? Se você mesmo está respondendo a sua pergunta. Ele está negando realmente. Então, mas por que é pior escandalizar do que ser colocado uma pedra de mão no pescoço? Porque quem escandaliza, na verdade, está negando o próprio Cristo. Então, lembra que não temam aqueles que podem matar o corpo. Temam antes aquele que pode, que é Deus, matar a alma, quer dizer, e mandar essa alma para os quintos infernos. Mas aí, veja bem, aí no nosso caso, na minha opinião, entra em nós em dois sentidos. Aquele que Deus nos confiou para que possamos levá-lo ele à luz de Cristo, e nós, por falta de vontade ou preguiça, abandona ele e se perde. Nós podemos entrar nessa situação. E também quando a gente vai na igreja, quando sai da igreja, sai fazendo totalmente o contrário que aprendemos lá. Sim. Ele está servindo para desviar o caminho do outro. Caminho pedra de tropeço. Sim. Mas quando você erra, tá? Ou erra até às vezes sem saber, ou é pecador e reconhece, vá lá, mas aqui esse escandalizar que está na voz ativa
É algo que você faz de mal mesmo para a pessoa. Para prejudicar e fazer com que o outro saia. Exato. Mas de qualquer maneira, eu acho que prejudica, sabe por quê? Porque quando a gente vai na igreja, então, a gente conhece a moral cristã, conhece a mas vamos na escala. Pode prejudicar, como também pai e mãe, por exemplo, na educação. Quem que é perfeito como pai e mãe, por exemplo? Ninguém. Ninguém. E o catecismo da Igreja Católica vai falar: o pai e a mãe têm que reconhecer que é pecador perante os filhos, para até os filhos ter uma compreensão do humano do pai e da mãe. Aqui não é o caso. O que é aqui? É aquela pessoa que realmente machucou, maculou, feriu pelo pecado a outra pessoa. Tá? Pode ser escândalo sexual? Pode, mas também não é só. O Papa Bento XVI vai falar, a gente não pode, aqui o Papa Bento vai falar, a pior coisa que a gente pode fazer, e aí o pecado sexual entra no meio, é tirar a fé do outro. É tirar a fé do outro. É literalmente tirar a pessoa da presença de Deus. Então, e aí tirar a fé é o pior crime que você pode fazer. Por quê? O que você fez com aquela pessoa? Você pôs uma pedra, você se tornou pedra no caminho dela, porque você fez algo que machucou a fé dela, ela se desviou. Para onde que ela está indo? Você está mandando ela para o inferno. Certo? Esses escândalos que a gente vira e mexe na televisão, então tem filmes até que trabalham isso. O que esses padres fizeram? A pior coisa que eles podiam fazer, não só o escândalo sexual, mas essas pessoas não querem mais nem ver Deus pintado de ouro na frente. Por quê? Qual que é o questionamento que vem no coração dela? Como que Deus pode ter permitido enfiar uma pessoa dessa no meu caminho? Aí como que ela vai acreditar em Deus de novo? Não vai, né? Aí tem muitos que se mataram, muitos que se perderam, muitos que se drogam. Por quê? Porque machucou. Machucou. Certo? Então, vem na memória da gente, de todos nós, minha, que Jesus, com sua misericórdia, Ele quer preservar um bem maior. Então, e uma passagem dessa é para que a gente pense e fala, é preferível o mal menor do que o mal maior. Então, cuidado quando vai lidar com o pecado. É claro, gente, repito, o pequenino aqui não é só criança. Mas, padre, você tirar a fé também do adulto também é tão pecado quanto. Certo? A gente vê também que vê muita perseguição na mídia. Não, a mentira sempre vai ter. Eles querem que o Papa condena. Como é que o Papa vai condenar se não foi provado nada pela justiça? Não, então, mas isso... Então quer dizer que o Lula está lá preso e não cometeu nada. Já foi condenado na segunda instância. Então, o Papa tem que esperar... Qual é o procedimento hoje? O padre tem uma denúncia, ele é suspenso, vai fazer todo o processo, não deu problema, com muitos retorna de novo. Porque esse é o procedimento. Agora, o que não pode é deixar a coisa aí, certo? Então, mas você vê que a mídia ela quer malhar mesmo. Não, porque isso aqui, a gente pega o exemplo dos pais, mas tem pedófilo em tudo quanto é lugar. E tem gente tirando a fé em tudo quanto é lugar. Certo? Então, vamos pegar para os políticos, por exemplo. Esse roubalheira toda não tem um peso só do dinheiro que rouba. Qual que é o outro peso que tem disso? O mau exemplo que fala para o jovem é assim, você pode ter uma vida como essa, roubando, se ninguém descobrir, você está certo. Você está tirando a fé da pessoa. E aí a gente pode ir para várias instâncias da vida, modos de você escandalizar os outros. Modo de você ser pedra no caminho da pessoa e tirar a pessoa do caminho da salvação. Tirar a pessoa da justiça da que ela deve viver. Tem tudo que fala é a cultura. Isso. Oi? E tem outro que fala que é a cultura. A cultura é isso aí. Então. Como é que fala? É a corrupção
faz parte da cultura. Isso não existe isso. Então, eu estava falando da cultura de morte, até o Papa João Paulo II falava isso, mas o certo não é falar cultura de morte, mas é a morte na cultura. Quer dizer, porque a cultura é o modo do ser humano viver, e tem coisas de morte dentro da cultura. E precisa fazer o quê? Tirar. Precisa ser curado isso. O pior, pai, Precisa ser não curado. é um crime que cometeu só ali em volta dele no retirar o dinheiro. O estrago que ele provocou na vida de muitos que morreram lá fora por causa daquele dinheiro. que Então, ele mas tudo isso está certo. Mas além disso, tem esse fardo maior, que é tirar a confiança da pessoa na vida pública, tirar a confiança da pessoa na ética, tirar a confiança da pessoa naquilo que é certo. Esse é, vamos dizer, a cereja do bolo. Isso é o pior de tudo. Porque aí, o que acontece? Você está criando outras pessoas que lá na frente vão ser corruptos também. Vão ser ladrão também. Vão ser injustos também. Tá? Esse é a cereja do bolo. Além de tudo isso, tudo está certo. Além de tudo isso, ainda tem isso daí como peso maior. Tá? Que não precisa ir muito longe. Nós aqui, quem tem convicção em quem vai votar? Nós não temos. É o resultado. É o resultado dessa coisa toda. Não tem. Dessa coisa não toda. tem candidato nenhum que presta para votar. Então, mas por que a gente está falando isso hoje? É isso aqui. O que eles fizeram? Se alguém escandalizar, nos escandalizaram. Nos escandalizaram. Ou vai falar que a gente fica feliz de ver essa porcalhada toda? Quem que fica feliz de ver essa coisa toda? Eles nos escandalizaram. Nos escandalizaram. Padre, Tá? mas, né, que nem o senhor falou com a gente na formação a respeito da pena de morte, né? Foi atualizado e agora a igreja tem. No caso de uma pessoa que escandaliza, matou, fez um monte de coisa que afasta até mesmo que pessoas próximas às famílias que sofreram, até mesmo de Deus. Nesse caso, a pena de morte não seria de acordo, pelo menos com a lógica, que tudo bem que o senhor falou que Jesus não estimula a matança, mas pelo menos num olhar superficial, dá a entender que a pena de morte ela pode ser um pouco... Ah, mas já interpretaram no passado assim. Mas não é isso que Jesus está falando. Porque não existe essa pena na lei. Não existe essa pena de pegar, amarrar no pescoço e jogar. E por que é jogar no mar? O que é o mar? Que foi a pregação ontem do Padre Ronaldo. O que é o mar? É o inferno. É o lugar do caos. É uma morte terrível que está falando aqui. É uma morte maldita. A pessoa, além de morrer, ela está maldita ainda. Então, o que Jesus está querendo dizer é, olha pelo tamanho da pena, olha pelo tamanho do assassinato, o grau do pecado. É isso que ele está querendo dizer. Tá? Se fosse o caso, ele ia falar que essa pessoa deveria ser, pela lei, apedrejada. Aí sim. Mas ele não está se preocupando com pena de morte aqui. Ele está falando que a pessoa teve uma morte maldita. É isso que ele está falando. Eu acho que por esse Tá? político corrupto não teria castigo melhor do que ele nunca mais ter direito a uma cadeira dessa, nem uma aposentadoria. Então, eu acho que tem que deixar esse cara viver como uma pessoa comum, para eles não fazerem de novo. A coisa é muito complicada, né? É muito difícil. É muito difícil. Enquanto a gente né? pensa em não votar nesses caras, você vai falar do Lula aí na rua, aí já põe aí. Dependendo da falar do PT da rua, tá de macete. A vida está difícil. Por isso é melhor falar de Jesus. Por isso tem que falar de Jesus mesmo. E a gente, como na Segunda Guerra, é o que eu falo assim, nem Stalin nem Hitler. Porque nós estamos entre um Stalin e um Hitler, né? E a coisa está tão difícil que é só rezando mesmo, entregando para Deus. Os dois lados nos escandalizam. Eu fiz uma brincadeira no Facebook, a Beth estava me mostrando, foi ontem de ontem, que o PCC e o PT são comandados dentro da cadeia.
Qual a diferença? Tudo. A vida está muito difícil. E nós mostramos a mão do Lula pro lado de fora da tranca, assim, controlando o Haddad por aqueles cordãozinhos. Mas a gente fala. Mas vamos colocar aqui. Quando Jesus estava aqui, quando São Paulo escreveu isso aqui, quem governava o mundo? Nero. Trajano. Eram pessoas que só por Deus. Tá? Nero é o famoso tacou fogo em Roma e culpou os cristãos. Então, aqui é realmente, e mandava rezar por autoridade. E é o que nós vamos fazer sábado. Então, nós vamos dar a tarde de louvar aqui, nós vamos rezar por essas autoridades, vamos entregar tudo para Deus. E amém, porque é o que nós podemos fazer. É o que nós podemos fazer. O que a gente pode fazer mais? Não vou fazer mais nada. Agora, Deus tenha misericórdia, porque eu não queria estar no lugar dos escândalos. Eu não queria estar no lugar dos escândalos, daqueles que escandalizam os outros, daqueles que tiram os outros. Ensinar um menino a atirar, Jesus? O outro ensina a roubar, Jesus? Está tudo errado. Então, a mesma coisa aqui. Vamos pegar aqui para não perder o fio da meada, senão não vai dar tempo. Mas a mesma coisa aqui, o assunto não muda. O que quer dizer no 43? Se tua mão te leva a pecar, corta. É melhor entrar na vida sem uma das mãos do que, tendo as duas, ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Mas na tradução nossa, tá? O que está escrito aqui em Marcos, no versículo, na Bíblia mesmo, não naquela tradução litúrgica. Se tua mão te escandalizar. E aqui o comentário vai dizer aqui. Aqui é ocasião de queda com relação a si mesmo. Então nós falamos ocasião de queda para o outro. Eu sou ocasião de queda para o outro, para o pequenino. Aqui é minha mão. Não é a mão do outro que está me escandalizando. É a minha mão que está me escandalizando. Rejeição decidida e radical de toda a conivência com o mal. Comparada à retirada de um membro negativo como positivo. Se alguém quiser salvar a sua vida, no 834 aqui. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Pois aquele que quiser salvar a sua vida, irá perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, esse vai salvá-la. Então vamos comparar essa vida com a mão, com o pé e com o olho. Por que é mão, pé e olho? O olho é que olha e julga. Jesus não mandou arrancar a orelha. Tá? E Jesus não mandou falar de arrancar a língua. Nunca pensei isso, né? Mas aqui não é nem arrancar a língua, porque depois disso é muito interessante, né? Se a tua língua te leva a pecar, isso está em Tiago 3, né? Se a tua língua te leva a pecar, mas Jesus não manda arrancar a língua. E nem manda arrancar, enfiar um espeto no ouvido. Mas é olho, pé e mão. O que significa olho, pé e mão? Olho é você vê e a partir daí você produz. Então, mas normalmente o olho serve, quando a gente vê, a gente serve para que o olho? Oi? Julgar e cobiçar. Vamos pegar lá Gênesis 3. Não, mas a cobiça está na raiz do próprio pecado, segundo o autor de Gênesis. Tá? Gênesis 3. Versículo 6. A mulher viu
que a árvore era boa ao apetite e formosa à vista, e que esta árvore era de agradável de adquirir discernimento. Cobiça dos olhos, tá? A soberba da vida. Então, essa cobiça, esse orgulho, essa coisa que me chama a atenção. Todo pecado tem isso como raiz. Todo pecado tem isso como raiz. Por isso, os olhos. E por que a mão e o pé? O que significa mão e pé? É o poder. É o poder de andar por caminhos que não prestam. Aí não é a pedra que está no meu caminho. Sou eu que ando errado. E aí é minha mão. Com a mão a gente bate, com a mão a gente fere, com a mão a gente faz as coisas erradas. Então a mão e o pé é símbolo do poder humano. Se isso está te levando a pecar, é melhor tirar. É melhor arrancar. Jesus, no tempo de Santo Antônio de Pádua, ele pregou isso aqui. Aí um jovem que chutou a própria mão e foi lá e cortou o pé. Aí o milagre de Santo Antônio foi colar o pé de novo, e o pé foi colado novamente. É óbvio que não é levar isso aqui ao pé da letra, não sejamos estúpidos a ponto disso. Mas é ver o significado que está por trás disso. E o significado é, o problema, a mão foi criada por Deus, o pé foi criado por Deus e os olhos foram criados por Deus. A tua decisão em usar isso que precisa ser arrancada. É ela que está com problema. Então é ela que precisa ser reformada. É ali que você precisa crescer. Deu para entender? Mas eu nunca pensei essa história da língua. É muito interessante isso, né? Amém? Jesus não mandou arrancar a língua, gente. Tá? Mas a gente não podia falar, a gente não fala tanto de jejum da língua, Mas o que ele está falando? O olho, o pé e a mão é pior do que a língua. É pior. Nesse raciocínio, o ouvir e o falar é menos do que olhar e o andar e o fazer e trabalhar e fazer alguma coisa. É pior. É interessante, né? Muito interessante. A gente entra no mandamento do adultério, aquele que já olha em cobiça, já com o olhar em seu pensamento. Mas é aquilo que está no 3,6 lá do Gênesis. Já atraiu, viu que o apetite. Esse apetite é a mesma coisa com relação à cobiça. É a mesma coisa. Tá? Se teu pé te leva a pecar, corta, o melhor entrar na vida sem um dos pés do que sendo os dois ser jogado, na nossa tradução litúrgica aqui, no inferno. Qual a tradução que vocês têm aí? Que é outra. Geena. O que é a geena? Tá? É o fogo que não se extingue, então ele corre a sudoeste, é o vale do Rinom, que é um rio, que corre a sudoeste de Jerusalém, onde no tempo do rei Acás eram sacrificados ao deus Moloque, que é um deus, é um ídolo, as crianças fazendo passar pelo fogo. Então vamos pegar a 2 Reis 16:3. Então agora nós vamos ver a história da Geena aqui. 2 Reis, capítulo 16, versículo 3. Três. Imitou a conduta dos reis de Israel, que é a casa aqui, né? E chegou a fazer passar o seu filho pelo fogo. Passar o filho pelo fogo é queimar o filho, tá? Segundo os costumes abomináveis das nações que o Senhor
havia expulsado de diante dos filhos de Israel. Ofereceu sacrifícios nos lugares altos, nas colinas e debaixo das árvores de Edã. Então, é nesse vale que é a Geena que se fazia isso. Mais para frente, 100 anos depois, tá? O rei Josias, ele vai desconsagrar esse lugar e mandou jogar nele o lixo de Jerusalém. Porque já que usava para ídolo, vamos transformar num depósito de lixo para mostrar que o que fizeram ali é lixo, tá? Então vamos pegar a 2 Reis, essa própria 2 Reis, capítulo 23, versículo 10. O rei profanou o Tofete, tá? Aí é o nome do lugar onde pelo fogo se sacrificavam as crianças da Moloque. Exatamente onde o rei fez lá. No vale de Ben-Enon. Ben-Enon é esse rio aí que tá. Para que ninguém mais pudesse passar pelo fogo seu filho ou sua filha em honra de Moloque. Então ele encheu de lixo esse lugar para que ninguém mais usasse isto. Segundo os profetas, naquele vale, os inimigos do povo de Israel serão destruídos e devorados pelo fogo. Vamos pegar Isaías 30, 27. Eu sabia que era de lixo, mas não sabia coisa antes, não. Eis o nome do Senhor vem de longe, ardente é a sua ira e grave a sua ameaça. Os seus lábios transpiram indignação e sua língua é como um fogo devorador. O seu sopro é uma torrente transbordante que chega até o pescoço, sacudindo as nações como é sacudida e leva à frustração. Impõe aos povos um freio que os desencaminha. Deixa eu ver aqui na frente, para não ter que ler tudo isso aqui. Olha o versículo 33. Com efeito, já há muito Tofete está preparada. Tofete é o mesmo lugar lá. Aprestada também para o rei. Profunda e larga a sua fogueira. Fogo e lenha em abundância, como uma torrente de enxofre, o sopro do Senhor a incendiará. O que o autor está fazendo? O fogo lá de lixo no fundo de Jerusalém, quando Deus soprar em cima dos inimigos, eles vão arder para sempre, como aquele depósito de lixo que vocês estão vendo lá no fundo de Jerusalém. Por isso a imagem do inferno vem daqui. A imagem do inferno com fogo é esta daqui. Deu para entender? Porque o sopro de Deus faria isso daí. Tá? Todas as crianças, quando eram de pequeno, eram obrigadas a passar por esse fogo? Não. Não? Não. Passar pelo fogo é sacrificar. É matar, né? É sacrificar. Tá? Vamos pegar 66, 24. 24. Aí com relação aos cadáveres. É o último versículo, né? Eles sairão para ver os cadáveres dos homens que se rebelaram contra mim, porque o seu verme não morrerá e o seu fogo não se apagará. É daqui que veio a frase. Eles serão abominação para toda a carne. Primeiro, ser morto e ser jogado para fora é uma maldição. Como é uma maldição ser jogado no mar, como nós vimos no versículo anterior. O que quer dizer o verme não morre e o fogo não se apaga? Para que serve o verme
E para que serve o fogo? Então, o verme, querendo ou não, e viva os nossos amados irmãos urubus, é eles que limpam. Isso daí, se não houvesse processo, nós teríamos cadáveres, montanhas e montanhas. É graças a esse processo que o mundo fica limpo. É um processo natural de limpeza. E o fogo a mesma coisa. Tá? Só que aqui fala, como no nosso evangelho, onde o verme deles não morre e o fogo não se apaga. O que quer dizer isso? Então, mas qual a missão do verme e qual a missão do fogo que eu falei? Oi? De aniquilar, de limpar, de acabar, de destruir com tudo. O verme não morre e o fogo não para de queimar. O que quer dizer isso? Que essa aniquilação vai ser pela eternidade. É por isso que eu falei eterno. Aí vem a visão do fogo eterno. Porque o fogo seria para purificar. Mas não tem o que purificar. Porque a pessoa optou por não. Então vai ser algo que não... E por isso o verme também. Tá? É essa visão. E aí a responsabilidade é da própria pessoa. Então, o mar do versículo anterior e o verme e o fogo aqui é a mesma imagem, viu? Escandalizar pequenino, tirar a fé dele, destruir a fé de alguém, por esses vários caminhos que a gente falou. Ou usar aquilo que Deus me deu para julgar, cobiçar, usar o poder para matar, para fazer saber o que mais, vai encaminhar a pessoa para o inferno. Os dois, as duas imagens, elas se unem. Deu para entender, gente? Porque se o verme não destrói, a questão permanece. Sim. Vai ficar eternamente sendo purificado. Por outro lado, então, o Salmo vai dizer que se a gente, se qualquer um de nós, né, mudarmos o caminho de alguém e conduzi-lo para o Senhor, apaga a multidão de pecados. Né? Sim. Quem ama apaga a multidão de pecados. Está na carta de Pedro. Um pregador falando agora que a gente peca só de se achar engraçado um outro, a brincadeira com o outro. Por quê? Porque o outro é imagem e semelhança de Deus e nossa imagem... Que seria o escárnio, né? Imagine isso, então. Que é mais do que está no livro do Estado da Sabedoria. Nós teremos, que aí Jesus vai repetir, nós seremos julgados por cada palavra vã que falarmos. O que é uma palavra vã? O que é vão? Sem efeito, sem sentido. Vazio. Sem peso. Falar uma palavra que não tenha conteúdo só por falar, nós seremos julgados por isso. Por isso, qual que é a posição do cristão? É uma posição de humildade, de realmente clamar o perdão de Deus o tempo todo. Literalmente. Porque ela estava criticando... Tá? Por isso que Teresa gostava do Salmo 88. Eu passarei meu céu cantando as misericórdias do Senhor para sempre. Ações o máximo, mas o que nos leva Tá? Então essa humildade de saber esse pecador é aquilo que nos salva, é isso que nos salva. Por isso que o maior inimigo do cristão é o orgulho. Essa pregadora estava criticando a brincadeira que tem muito na internet com seres humanos. Sim, mas isso é o bullying, que é o bullying virtual chama. E o que não falta é história, sabe? É coisas graves mesmo que acontecem. Mas eu estou falando que coisa menor do que isso a gente vai ser julgado já. Então, precisa essa humildade de se abrir para a graça de Deus. Agora não adianta desespero perante essas coisas. O que Deus quer é que a gente seja humilde. Reconheça e saiba que precisamos da graça dele. Tá? Porque desespero não vai levar a lugar nenhum. Tá? Então vamos rezar o salmo, aclamando a misericórdia de Deus. Tá?
Para sempre, ó Senhor, está afirmada a tua palavra no céu. A tua fidelidade estende-se de geração em geração. Fundastes a terra e ela permanece, conforme os teus juízos. Assim tudo se mantém até hoje, porque no teu dispor estão todas as coisas. Não fosse a tua lei ter sido o meu prazer, há muito te veria sido a minha angústia. Nunca me esquecerei dos teus preceitos, visto que por eles me tens dado vida. Sou teu, salva-me, pois eu busco os teus preceitos. Os ímpios me espreitam para perder-me, mas eu atento para os teus testemunhos. Tenho visto que toda a perfeição tem seu limite, mas o teu mandamento é ilimitado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Clamemos a misericórdia de Deus sobre nós, porque somos pecadores, rezando a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Nós damos graças, Senhor, por todos os vossos benefícios, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Nossa Senhora da Divina Revelação, rogai por nós. São Jerônimo, rogai por nós. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Em paz, que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.